Falamos aqui do bairro Avenida Central, onde no dia 22 de dezembro de 2024 ocorreu a maior tragédia aérea de Gramado, que matou 11 pessoas. A reportagem é de Laura Silveira, com imagens de Bianca Fiorese. Exatamente às 9h13 da manhã de 22 de dezembro de 2024, um estrondo interrompeu o clima festivo do Natal Luz em Gramado. Um avião turbohélice Piper PA-42KN, que havia decolado minutos antes do aeroporto de Canela, com destino a Jundiaí, em São Paulo, perdeu o controle e atingiu a chaminé de um prédio, uma residência, uma loja de móveis e uma pousada, provocando incêndios e pânico. A bordo da aeronave estavam 10 pessoas, todas da mesma família, que faleceram na hora. O piloto e proprietário era o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, de 61 anos, CEO da renomada consultoria Galeazzi e Associados. Luiz viajava acompanhado de sua esposa, Tatiana Natuzzi Niro, das 3 filhas do casal, da sogra, além de sua cunhada, o marido dela, Bruno Cardoso Munhoz, também diretor na empresa, e os 2 sobrinhos. Em solo, 17 pessoas ficaram feridas, a maioria por inalação de fumaça, mas 2 funcionárias de uma pousada sofreram queimaduras graves e precisaram de meses de internação em Porto Alegre. A camareira Lisabel de Moura Pereira, moradora de Canela, teve 43% do corpo atingido por queimaduras e não resistiu, vindo a falecer na manhã do dia 18 de março de 2025. Já Valdete Maristela Santos, de 51 anos, que também sofreu queimaduras de 2º e 3º grau em 30% do corpo, recebeu alta 50 dias após a internação. Devido ao forte impacto, o avião explodiu ao tocar o chão, causando estragos nos estabelecimentos aos arredores. O 1001 Carros foi um dos locais atingidos. A explosão da aeronave causou um prejuízo milionário para a empresa. Na verdade, faz um ano, né, infelizmente, dessa tragédia que aconteceu aqui em Gramado, onde foi ceifadas vidas, né, e isso não tem volta, né, nós fomos atingidos aqui a loja, obviamente com danos materiais, mas é um dia com certeza que ficou marcado e que a gente nunca vai esquecer, né, da forma que aconteceu, né, mas a gente está aqui se reconstruímos. Foi um ano 2025 muito desafiador para nós, muito mesmo, porque fazia apenas 10 dias que nós estávamos aqui na loja nova, né? E aconteceu tudo isso, mas tudo tem um propósito, né? Então, a gente teve aprendizados e Deus nos deu força, se não fosse Deus, né? Deus nos deu força e para a gente poder seguir em frente, porque muitas vezes, muitos dias não foram fáceis, né? Por mais que diga, não, mas é dando só materiais, mas, poxa, isso aqui não sabe o quanto, são 18 anos de trabalho, né, para a gente poder ter a nossa loja, e foi muito, muito trabalho mesmo, muito suor. Daisy, relação aos danos materiais, qual o valor em avaliação do que vocês perderam aqui no dia do acidente? Na verdade, nós tivemos um prejuízo, né, porque atingiu nossos carros, a loja, e a gente passou de 1.300.000, que é o valor que a gente está cobrando, né, da seguradora, da empresa que era proprietária do avião, mas até agora a gente está com esse prejuízo no colo, a gente não foi ressarcido ainda esse valor, e isso foi só o que nós conseguimos, né, comprovar, fora o restante de faturamento, coisa e tal, mas a gente ainda não conseguiu, né, tudo bem que foi uma fatalidade, realmente um acidente, mas a minha empresa também não tem, né, nada a ver com isso, e a gente está com esse prejuízo no colo. Para que as pessoas entendam, a 1001 Carros, ela fica localizada aqui na Avenida das Hortênsias. No dia, foram os vidros que quebraram, estilhaçaram, foi isso? Isso, na verdade, com o impacto, né, do avião, estourou todas as vidraças da nossa loja, onde que caiu em cima, os vidros de cima caíram todos em cima dos carros do showroom. 4 carros foram atingidos, né, o qual
A gente teve, então, esses carros não eram da 1001 Carros, a gente trabalha consultoria, são carros consignados, são carros de cliente, onde a gente fez um sacrifício para poder honrar, para a gente poder também entregar esses carros. Tivemos problemas em relação a transtornos, enfim, foi muita dor de cabeça que a gente teve, né, nesse período, e que hoje eu posso dizer que 2025 foi o ano mais desafiador da minha vida, em todos os sentidos, por questão desse acidente, desse acontecido realmente, sabe? As investigações conduzidas pelo CENIPA ao longo deste último ano trouxeram luz sobre o que aconteceu naqueles 3 minutos de voo. O relatório preliminar apontou 2 fatores críticos: voo controlado contra o terreno e perda de controle em voo. No momento da decolagem, o aeroporto de Canela enfrentava um forte nevoeiro. Sem uma torre de controle para impedir a saída, a decisão de voar foi do piloto. Especialistas indicam que logo após a curva direita, Luiz Cláudio pode ter sofrido uma desorientação espacial devido à falta de visibilidade, colidindo contra os obstáculos sem que houvesse, aparentemente, falha mecânica prévia no motor. O acidente mobilizou todos os órgãos de segurança, que trabalharam incansavelmente naquele 22 de dezembro. Bom, é um dia que ficará marcado, né, na memória de todos nós, né? Eu, em 20 anos de carreira policial, nunca tinha me deparado com um desastre aéreo, né, com um fato daquela natureza, daquela magnitude, né, uma cena impressionante. E claro que naquele primeiro momento o objetivo, havia ali uma situação de crise, né? Então imediatamente se criou um gabinete de crise, comandado pessoalmente pelo senhor governador do estado, que estava presente desde o início das atividades ali, envolvendo a Secretaria de Segurança Pública e todas as suas vinculadas, né, Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros inicialmente, e depois também com o IGP. Então, por parte da Polícia Civil, a minha função naquele primeiro momento, então, era de ser o gestor, né, no âmbito das nossas atribuições da Polícia Civil, daquela crise ali, né, que estava estabelecida, e apurar inicialmente com convicção, né, e com muita responsabilidade quem eram as vítimas, né? Então aquele foi o primeiro trabalho por parte da Polícia Civil que nós desenvolvemos paralelamente, né, ao apoio também às demais forças de segurança, no sentido de preservar aquela área, né, e de evitar que novos fatos, a partir daquele fato consumado, viessem a ocorrer, né, já que havia riscos ali, né, no local, e nesse aspecto trabalho desenvolvido a ser elogiado de todas as equipes, né, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, da Polícia Civil, para evitar que novos fatos acontecessem e que nós mesmos, né, operadores da área de segurança pública, pudéssemos sofrer algum tipo de dano, né, em razão daquela realidade, daquelas estruturas que estavam, né, bastante deterioradas ali a partir da queda da aeronave. Né. E passada essa situação de crise, então, essa primeira situação de crise, né, a partir do trabalho de identificação e de individualização dos remanescentes humanos, né, individualizar as vítimas para que as famílias, então, pudessem realizar os seus atos finais. Né. E hoje, em que ponto está a investigação? A investigação hoje é desenvolvida pela Delegacia de Polícia de Gramado, que preside essa investigação. Nós, aqui na Delegacia Regional, prestamos todo o apoio e suporte necessário, né, para que essa investigação transcorra da melhor maneira possível, né, tanto o apoio operacional, logístico, de efetivo, né, para que todas as diligências fossem ultimadas e que, né, todas as hipóteses fossem aventadas, fossem definitivamente exauridas, né, na sua análise e na sua comprovação, na sua demonstração. Isso foi feito, os trabalhos de investigação estão praticamente finalizados, nós ainda aguardamos os resultados finais a partir do CENIPA, né, que para nós são fundamentais, né, para a Delegacia de Polícia de Gramado concluir a investigação, são fundamentais, e agora no próximo ano, em fevereiro, teremos a abertura do motor nos Estados Unidos, né,
e a partir da abertura do motor e das conclusões e dos pareceres e das impressões finais do CENIPA, aí sim concluir o inquérito policial. Nós já temos uma linha, né, de raciocínio, né, bem delineada e aguardamos essa última diligência para o desfecho então final desse inquérito. Após um ano, o cenário na Avenida das Hortênsias é de reconstrução e resiliência. A pousada atingida pelas chamas foi reformada e atualmente está com uma placa de aluga-se em frente. Já a loja de móveis está sendo reconstruída. Para os gramadenses, o 22 de dezembro de 2024 ficou marcado pela imagem do avião em chamas e pela mobilização heróica de civis, forças de segurança e bombeiros que tentaram salvar as vítimas no solo. O Gramado Notícias fica por aqui. Voltamos amanhã pelo YouTube da Gramado TV, pelo canal 6 da Claro para Gramado e Canela e também pelas plataformas RBT, G2, Unifique e Adilnet. Fiquem bem e até amanhã. Gramado Notícias, patrocínio Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Jardim da Serra, venha desfrutar o melhor da vida. Largo da Borges, no coração de Gramado. E Incorporadora das Hortênsias.